Graça e paz, irmãos, da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Estamos reunidos para meditar no Salmo 60. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos tem alimentado. Rogamos que o Senhor não nos deixe faltar o pão de cada dia, a paz, que no nosso lar, ó Pai, tenha provisão de pão e provisão do pão do céu. Que o Senhor nos alimente física e espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar o estudo do Salmo 60, então eu convido você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 60, a partir do verso 6. Falou Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém. Como vimos, irmãos, houve nesse salmo a revelação dos reveses, das muitas dificuldades, das batalhas de Israel contra os sírios de Edom e de Zobá. E em alguns momentos tiveram que recuar e o salmista sentiu-se abandonado por Deus, como se Deus já não saísse com os seus exércitos, por isso eles enfrentavam muita dificuldade na batalha, né? Então agora nós estamos diante de um momento em que ele fala da promessa, a promessa do Senhor para com o seu povo e a expectativa de Israel diante daquelas dificuldades. Agora Israel lembra do que falou Deus, e Deus é santo e a sua palavra permanece sempre. No verso 6 diz: falou Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Então havia promessa de que Israel partiria contra os seus inimigos como um sinal do juízo de Deus, como um instrumento da ira de Deus vingando aqueles povos. A santa promessa de Deus, então, tem base na alegria presente, para tomar posse ousadamente do bem prometido. Naquele momento ele poderia, apesar das dificuldades, ter se lembrado das promessas, mas às vezes no meio da dificuldade nós não temos a alegria de andar com o nosso Deus. Antes nós, na verdade, murmuramos e choramos, pranteamos diante de Deus, como se fizéssemos Deus se lembrar das suas promessas. Segue que no verso 7 ele diz: meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Gileade é minha e Manassés também. Então, como em que respeito este mundo todo nos pertence? Na verdade, Deus é Senhor de todas as coisas e os humildes herdarão a terra. Então, em determinado momento, o salmista reivindica esta possessão, porque Deus lhe deu. Judá é o seu legislador. O crente não possuía nenhuma lei que não viesse do Senhor. Na verdade, nós mesmos temos Deus como nosso Senhor e estamos debaixo da sua lei. Então o verso 8 diz: Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Logo, diz assim: sobre Edom atirarei a minha sandália
e sobre a Filistia jubilarei. Se Deus era com ele e ele tinha a possessão ainda recebida como promessa, ele poderia ter a certeza de que executaria o juízo da santidade de Deus sobre aqueles gentios. Moabe é a pia em que me lavo. Como pode então cada um de nós, estando entre os ímpios, entre infiéis, nos santificar, nos arrependermos de nossos pecados e assim subverter o curso natural da depravação, da imoralidade, da corrupção, e através da nossa santificação vencermos o pecado e o castigo e nos apresentarmos diante de Deus por sua graça, santificados e purificados de todo o pecado. Então no verso 9 ele diz: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Esta é a pergunta de alguém que tem diante de si uma missão, como por exemplo, a nossa missão de ganhador de almas. O objetivo do nosso ataque hoje é bem diferente do objetivo de ataque de Davi e de seus exércitos. O objetivo do nosso ataque hoje é conquistar não uma cidade fortificada, cercada de soldados, mas o forte do coração do homem, bloqueado pela depravação, pela ignorância, pelo preconceito, pela cultura, pelos costumes. Então, nosso principal objetivo é penetrar estas fortalezas, alcançar estas fortalezas para Jesus pela pregação do Evangelho. Nossa grande descoberta tem sido a pregação, a palavra agradável de sabedoria, a perspicácia do argumento, mas nada disso é força para tomar fortalezas tão bem guardadas, a fortaleza do coração corrupto, perverso, que resiste à palavra de Deus. Então a única forma de conquistarmos o coração humano pela pregação é através da operação do Espírito Santo. Então todos os instrumentos da nossa pregação, tanto a eloquência, a sabedoria, a perspicácia da argumentação, nada disso pode forçar a porta, mas o Espírito Santo potencializa estas coisas e, pelo poder e graça do Espírito Santo, nada pode resistir à pregação por causa da ação do Espírito Santo. Então, não é a habilidade, a eloquência, o conhecimento, a técnica, a estratégia da perspicácia da argumentação que força a porta, mas o Espírito Santo quem abre a porta do coração do ímpio para que ele receba a mensagem implantada dentro de seu coração. Veja que no verso 10 ele disse: não nos rejeitaste, ó Deus, tu sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Ele acredita que se Deus não o rejeitou, então Deus sai com os seus exércitos. Então tudo que a gente vai fazer, se não estivermos com o Senhor conosco, nós não realizaremos com sucesso nenhuma tarefa. Então a minha tarefa de comunicar o Evangelho, a minha tarefa de falar a palavra de Deus ao coração, ela não alcança seu objetivo. E não alcança seu objetivo não é porque eu não usei a argumentação mais perspicaz, eu não fui eloquente suficiente para isso, eu não usei a sabedoria do meu coração. O livro de Provérbios fala que o sábio do seu coração fala palavras de sabedoria que são convincentes, mas nada disso teria qualquer poder. Na verdade, a nossa vitória está em nosso Deus que sai conosco, que está com os nossos exércitos. Por isso, o salmista continua dizendo: presta-nos auxílio na angústia,
pois vão é o socorro do homem. Quando a gente confia em Deus, que na nossa angústia é Ele quem vem ao nosso socorro, e não confiamos no socorro do homem, isso significa que não confiamos em outros homens, mas também não confiamos em nós mesmos. A nossa confiança está no Senhor. Não significa que Deus não possa usar pessoas para nos socorrer, para nos ajudar, para somar conosco na empreitada que nós temos a seguir. Mas que toda a vitória não está confiada à força do homem, nem nossa e nem das pessoas que nos assistem, daqueles que não nos dão suporte. A nossa vitória vem do nosso Deus, que conosco sai a batalha. E aí o salmista termina assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Lembrando que ele fala que com a sua sandália ele esmaga uma nação, então uma nação inteira, poderosa, pode ser esmagada debaixo dos pés de Deus, como uma barata. Em Deus faremos proeza. Então a operação divina é um motivo para a atividade humana. Então nós cremos que com Deus nós podemos enfrentar desafios ainda maiores, como por exemplo o que a gente tem vivido. A dificuldade de reunir, de encontrar, tem nos levado a nos desdobrar para que a palavra de Deus alcance todos os lares. E com isso nós temos realmente alcançado muitos lares e o mundo todo com a mensagem do Evangelho, que está sendo cerceada pelas autoridades. Porém, nós não estamos limitados, e quanto mais eles tentarem calar a voz da pregação, a pregação alcançará ainda mais. Então que Deus seja sempre louvado, e que em meio às dificuldades, você também, na sua vida pessoal, nos desafios e nas ameaças que você tem sofrido, e na opressão que tenta nos desencorajar, e aquilo que nos faz muitas vezes até deprimir, você pode vencer todas essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e fazer proezas, com a ajuda do Senhor que está contigo, que sai contigo para a batalha, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és santo. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua santidade e justiça é melhor para nós, e nós confiamos nos Teus propósitos. Por isso nos submetemos muitas vezes, de muitas maneiras, mas jamais, ó Pai, cessamos a pregação, jamais deixamos, ó Pai, de cultuar, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda glória. E se um dia estivermos impedidos de fazê-lo, o faremos às ocultas, às escondidas, mas não deixaremos a adoração e nem deteremos a pregação. O Seu nome será sempre proclamado e o Teu nome será sempre glorificado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor ajude cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus em suas dificuldades. Ajude-nos a superar este momento que passamos de pandemia e também, Senhor, de ameaça por causa da crise política e econômica. Nós estamos com o Senhor, saímos com o Senhor a peleja e o Senhor nos dará a vitória em nome de Jesus. Amém.